Você sabia que, segundo estimativa do IBGE, existem 20 milhões de aposentados no Brasil, sendo que deste número, 5 milhões voltaram ao mercado de trabalho em busca de emprego. Um fenômeno curioso que está intrigando os especialistas. Os aposentados voltaram a trabalhar por dificuldade financeira? Parece que sim, né? Essas e outras dúvidas serão tiradas hoje aqui no programa com a doutora Tatiana de Souza, advogada especialista em direito previdenciário, que já está ao meu lado. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem, e você, Claudete? Prazer tê-la aqui no nosso programa, viu? Obrigada. Há quanto tempo você se dedica ao direito previdenciário, Há Tatiana? 12 anos. 12 anos já. Há 12 anos. E quanto mais passa o tempo, mais são as reivindicações, pior parece a situação ainda do aposentado. O INSS procura dificultar esse acesso à aposentadoria, até a própria legislação, enfim, eles vão dificultando. Mas a gente está aqui para orientar. E esse bendito FP, o fator previdenciário, que ainda esquenta a cabeça dos aposentados. Pois é, existe um plano, né? Existe uma lei para derrubar o fator previdenciário, mas traz... Está demorando, né? Mas traz outras coisas que a pessoa tem que... Outros requisitos que têm que ser preenchidos, como idade e tempo de contribuição. O que hoje a gente não tem fator idade. Preenchendo o tempo de contribuição, 30 ou 35, você se aposenta. Bom, nós vamos explicar isso direitinho para vocês. Primeiro eu queria falar sobre esses números, que assustam mesmo, né? Porque a gente deveria pensar em aposentadoria como um período em que a pessoa já trabalhou, já deu a sua contribuição, já se esforçou tanto, já teve dupla, às vezes tripla jornada, né, desse trabalho e poderia agora estar recebendo um salário digno, estar descansando, estar podendo aproveitar um pouco do que resta da sua vida e com dignidade. Mas não é, infelizmente, o que a gente está vendo, porque os números apontam que de 20 milhões, 5 milhões voltam a trabalhar. E tem sido assim. Tem sido assim, e muitos nem deixam o trabalho, na verdade. Eles se aposentam e veem a aposentadoria como uma segunda fonte de renda para complementar o salário já recebido. Um dos fatores que favorecem essa situação de permanecer no mercado de trabalho é o fator previdenciário, porque ele reduz, dependendo da idade do segurado, drasticamente o valor do benefício. Uma pessoa que hoje, aos 52 anos, tem uma média, que é uma média aritmética, que chega a R$3.000, o fator previdenciário traz o benefício dele para R$1.500, R$1.400. Não tem como manter o padrão de vida, né, recebendo metade do que ele receberia na ativa. Por essa razão que eles permanecem no mercado de trabalho. Agora, juridicamente falando, como isso funciona? Uma pessoa aposentada, ela pode ser registrada novamente? Não, né? Sim. Pode? Todos os direitos do trabalhador, não muda, Normal? não é porque ele aposentou que ele mudou os direitos dele. Mantém todos os direitos. Inclusive, muitas empresas utilizavam essa situação de ter se aposentado para não pagar a multa dos 40%, dispensar. Para não precisar registrar? Exato. Mas agora não, ele tem que pagar tudo. Inclusive, dispensou um funcionário aposentado, ele tem que pagar a multa de 40%, 13º, férias, todas as verbas. Tem o mesmo direito na CLT do trabalhador normal? Todos. Que está nativo? Não muda em nada, não muda em nada. E a empresa ganha, né? Porque é um profissional com muito mais experiência. Agora, isso independe se ele fica trabalhando na mesma empresa ou se ele muda de empresa? Existe um tempo, por exemplo, a minha aposentadoria saiu, então eu tenho que esperar pelo menos 3 meses para voltar para esse mercado, não? Não existe tempo. É por isso que tem tantos voltando, né? Porque o salário é pequeno, não tem jeito mesmo. A questão financeira é o que predomina, por certo, certeza. não há dúvidas, a gente não precisa nem discutir isso. Mas colocar em dúvida essa questão do fator financeiro. Mas, com relação ao trabalhador, direitos trabalhistas, todos mantidos. Não muda em nada. Todas as verbas indenizatórias são devidas. O aviso prévio... Férias. O aviso prévio que houve uma mudança recente e até 90 dias também é devido. Então, para o trabalhador aposentado, não há qualquer diferença com relação aos demais. Bom, eu acho que eu estou com algum problema nesse computador. Tenho quase certeza, né? Mas eu vou continuar chamando, eu vou pedir para alguém dar uma olhadinha para mim, por favor. Santa Receita, @tvaparecida.com.br. Você pode mandar um e-mail agora e vamos tentar conseguir aqui responder com a doutora Tatiana, que hoje está no nosso programa. Tatiana, no início você estava dizendo, então vamos aproveitar que você está aqui para explicar para as pessoas como se aposenta hoje no Brasil. Quanto tempo demora, com quantos anos, homem e mulher, tem profissão em que a aposentadoria vem antes, como funciona? Isso. Nesse caso de que algumas profissões a aposentadoria vem antes, é porque ela é uma atividade especial. Por exemplo, um médico,
ou algum... Professor, por exemplo? Então, o professor ele tem uma aposentadoria própria. Isso já está previsto na própria Constituição Federal. Ele tem lá os requisitos próprios do professor. Agora, no regime geral, falando genericamente, médico, ou então trabalhadores expostos a ruídos, ou alguma outra agente insalubre, como antigamente o amianto, isso traz um benefício. Homem aumenta 40% o tempo, mulher 20%. Essa é a aposentadoria especial. No mais, para a aposentadoria por tempo de contribuição, são 35 anos de contribuição homem, independente de idade, e 30 anos mulher, independente de idade também. E isso é gradativo, né? É sempre importante considerar as contribuições realizadas para o sistema previdenciário. Se essas contribuições não constarem, entrar com uma ação reivindicando isso contra a empresa, contra o INSS, para que você tenha um retorno financeiro satisfatório. Porque contribuir por 35 anos não são poucos anos. Então, né? mulher... 30 anos. 30 anos, ou idade? Idade não tem. Não tem. Completou 30 anos, aposenta. As pessoas têm isso muito gravado na cabeça em razão da transição que houve no ano de 98. Mas atualmente não existe porque critério quem começou a trabalhar muito cedo, às vezes antes de 50 anos já, não é? É. Não, mas independente. Mas o que o governo fez para vetar essas aposentadorias é esse fator previdenciário, que desonera. Então ele funciona como? O fator previdenciário, um redutor do benefício. Se você teria direito a R$4.000 de aposentadoria... Então, deixa eu explicar melhor. Vamos explicar melhor aí para o público de casa. Tá. Vamos dar um exemplo aqui, né? Tá. Uma mulher que tenha hoje 54 anos, vai. Ela tem que ter contribuído 30 anos. 30 anos. 30 anos. Então, ela teria que ter começado a trabalhar com 24. Certo? Certo. Com 24 anos, começou a trabalhar... 30 anos se passaram, ela está com 54... Tá certo isso, não? Tá certo. Na minha conta, tá certo? Tá certo. Aí, com 54, ela poderia se aposentar. Mas ela pode se aposentar se ela começou a trabalhar, por exemplo, um pouco antes, com 20 anos. Então, agora ela vai ter 50 e 30 trabalhados. Ela pode se aposentar com 50? Pode se aposentar. Não, pode. Mas vai receber menos? Vai receber menos. Então, isso pode. Pode, mas não deve, porque senão o salário vai ficar menor ainda. Isso, vai ter essa redução agora. Mas você também pode entrar com um pedido de desaposentação. O que é a desaposentação? Ela completou 50 anos, preencheu todos os requisitos para se aposentar. Foi lá, pediu o benefício dela. Vai receber quanto por cento? Suponhamos, vai ter uma redução no mínimo de 50%. 50%, quer dizer... De 60% a 50%. Nossa, é muito grande. Não, pensa como esse fator previdenciário incomoda, gente. Porque se ela começou a trabalhar com 20, poxa, na minha época, pelo menos, começava a trabalhar com bem menos. Eu acho que se eu perguntar aqui no estúdio, com quantos anos a senhora começou a trabalhar? 14. Eu comecei com... Antes disso até, mas com 14 eu já tinha carteira assinada. Você começou a trabalhar com que idade? 20 anos? Nossa! O que você fazia em casa? Como teus pais te aguentaram? Só com 20 anos? Que folgado, né? Olha, menina, aí que idade você tem? Acho que 15. Já tá malhando aqui, trabalhando. Folgado ele. Mas olha, então, se a pessoa começou a trabalhar cedo, né? Com 20 anos, vamos supor, começou a trabalhar. 30 anos se passaram, ela tá com 50. Ela vai se aposentar e se a aposentadoria dela fosse, R$1.500, ela receberia menos da metade. 750. 750. Salário o que a mínimo. pessoa faz com isso? Um salário mínimo. Era melhor nunca ter trabalhado, quer dizer, modo de dizer, se aposentar com 60 que é um salário mínimo, não é? 65. 65 a mulher? Na verdade, não é uma aposentadoria, é um benefício. Que o pessoal entende como aposentadoria, mas tem algumas restrições. Tá, mas é um salário mínimo. É um salário mínimo. É um salário mínimo. Então, o que você aconselha para uma pessoa que esteja nessa situação? Por exemplo, quanto tempo ela teria que trabalhar mais, além desses 30 anos, para alcançar a idade que iria propiciar a ela uma aposentadoria completa? Bem, a aposentadoria completa realmente só vem, sem incidência do fator previdenciário, só vai acontecer na aposentadoria por idade. Para as mulheres aos 60 anos e aos homens aos 65 anos de idade. Então, o que acaba acontecendo nessa situação é a pessoa, não, eu preenchi os requisitos, eu vou me aposentar e depois eu entro com essa ação para uma revisão de aposentadoria, para incluir todas as contribuições que ela fez ao sistema após a aposentadoria. Tá. Que é algo ainda juridicamente possível, né? Mas tem que entrar na justiça? Só judicialmente. E o INSS não reconhece. Ah, não reconhece? Não, administrativa... Existe alguma outra saída para ela, não? Ou espera o tempo normal, ou né? Continua trabalhando. Ou continua trabalhando, não tem muito o que fazer. O fator previdenciário vai incidir, de qualquer forma. Agora, foram muitas, não foram, doutora Tatiana, as ações de aposentados, conjuntas ou individuais, por esses anos todos, para
exigir, algumas até foram, né, cumpridas, mas melhores condições. O que se conseguiu com tudo isso? Então, é essa ação de desaposentação que eu te passei. Essa é uma delas. É uma delas e que tem sido reconhecida juridicamente, o STJ tem mantido a decisão, é viável, não tem que devolver o benefício recebido, não tem que cancelar a aposentadoria anterior e ela rever financeiramente todas essas contribuições, né? Tem um plus na aposentadoria dela. Eu acredito que é a melhor saída, até porque, Claudete, a gente pensa assim, eu tenho 50 anos, completei os 30 anos de contribuição. A gente não tem certeza de quantos anos mais a gente tem de vida, né? Muitos clientes falam, não, vou me aposentar, vou continuar trabalhando, depois eu entro com a revisão. Porque vai melhor começar a receber 1.500 a mais do que 1.500 a menos. 750, o que for, né? Depende muito da situação financeira e de cada pessoa, é bem delicado. De qualquer maneira, não é o que a gente gostaria, não é justo, mas... Matematicamente não é favorável. Não é favorável, mas antes assim, e depois tentar, né, reaver esse mas tem sido procedente, sim. Demora. Quantas aposentadorias uma pessoa pode ter? Aposentadoria é só uma, né, pelo regime geral da Previdência Social. Mas, por exemplo, uma pessoa que trabalhe para o Estado ou para o município e regime privado, ela pode ter até 3 aposentadorias. Mas tudo isso decorrente de contribuição. São regimes próprios, são regimes independentes. Agora, se você tiver 3 empregos, todos para a empresa privada, vai ser uma aposentadoria só. Uma aposentadoria só. Isso. Um deputado se aposenta com quantos anos? Olha, Cláudia, se eu não me engano, é por mandato. Agora, é bem rapidinho, né? É bem rapidinho. Aí dá, né? Às vezes 4, 8 anos, né? Depende. Aí é mais Integral, fácil, né? Pra gente é que fica realmente mais difícil. Agora, o que fazer para... Tá demorando para sair ou não? Para requerer aposentadoria? Quanto tempo mais ou menos demora? Quais são os documentos necessários? Uma pessoa que esteja nos assistindo e que fala, poxa, então... Acho que é melhor eu me aposentar, pelo que a doutora está falando, eu vou atrás disso. Ela tem que procurar quem, onde, com que documentos, quanto tempo demora, doutora? Olha, desde o agendamento, né? Ela tem que fazer o agendamento pelo 135 ou pelo site da Previdência Social e cadastrar lá, aposentadoria por tempo de contribuição ou urbana. Se for um empregado, se for uma pessoa que foi empregada a vida inteira, sempre teve carteira de trabalho anotada, ela basta levar as carteiras para que o INSS faça a conferência. Demora, o agendamento depende muito da agência, demora de 20 a 30 dias para esse agendamento. O atendimento é com hora marcada, a não ser que tenha algum imprevisto na agência, realmente eles vão atrasar esse atendimento, mas normalmente é pontual. Se possível, fazer toda a análise na hora. Agora, se tiver atividade especial para reconhecer, ou empresa que não conste o cadastro, enfim, demora um pouco mais, mas... verdadeiramente melhorou muito o atendimento na Previdência. Não é o sonho que a gente tem, mas tenho que assumir que melhorou. Bom, se tem alguma coisa boa para falar, é verdade. A gente tem que falar também, não, né? É verdade. Chegou um e-mail aqui, é da Karine Schutz. Olha, quando vocês mandarem e-mail para mim, eu gostaria tanto que vocês mandassem de onde vocês estão falando, tá bom? Comigo. Qual a cidade, porque assim não dá pra gente saber. Me conta, tá? Onde você está vendo a TV Aparecida. Claudete, minha esposa aposentou-se há 4 anos por tempo de serviço insalubre. Eu queria até que você explicasse para toda a população o que é. E perdeu com o fator, o bendito FP, o fator previdenciário. Como ele faz para desaposentar-se, né? Porque o salário, o piso até, né? E o salário principalmente teve uma brusca redução. Eu imagino. Esse é o que acontece com muita gente. Ele vai ter que entrar com uma ação judicial, procurar um advogado especialista na região dele e propor essa ação judicial pedindo a desaposentação. O que essa desaposentação vai fazer? Pegar todas essas contribuições que ele fez depois que se aposentou e calcular um novo salário de benefício, levando em conta... Faz 4 anos, então ele tem 4 anos de... Já é viável. Já é viável propor a ação. Até porque é uma ação que demora no mínimo de 5 a 7, 8 anos. Você está brincando? É, verdade. 5 a 7 anos? Porque o INSS recorre. O nosso maior empecilho é o INSS. Doutora, ele desculpa, recorre. mas adianta então isso? Adianta, porque você vai receber... Dependendo da idade da pessoa, ela morre antes de vir a decisão judicial. Por que não? Fala a verdade. Ele já aposentou, ele está trabalhando mais 4 anos. Para fazer isso, a resposta vai vir daqui uns 7 anos? Então, eu digo 7 anos, sentença final, para pagar, o INSS pagar. A sentença sai em menos tempo. Isso é retroativo? Não isso, desde o dia que deu a entrada na ação. Então, se demorou 7 anos, o INSS vai pagar todas essas diferenças. Pagos atrasados? Paga. Mas tem ações ganhas? Já? Tem muitas. O STJ já decidiu vale a pena, várias vezes. Vale a pena. E explique para o pessoal o trabalho insalubre, né? Dê alguns exemplos de algumas profissões. Tá. A nossa, por exemplo.
A atividade insalubre é aquela que expõe o trabalhador a alguns riscos à sua saúde. Por exemplo, o médico, o enfermeiro, que eles estão expostos a agentes biológicos. O bombeiro, mas ele é regime próprio, mas um bombeiro que trabalha numa empresa privada, por exemplo, é agentes biológicos. Ambiente com ruído acima do tolerado, que atualmente são 85 decibéis. Gases, depende os gases do ambiente, um soldador, se ele não tiver o EPI apropriado, enfim. O calor, tem gente que trabalha próximo a caldeiras. Temos também o mergulhador, os mergulhadores que trabalham para a Petrobras, por exemplo, eles têm a aposentadoria com 15 anos, inclusive, é o menor tempo, e mineradores. Então, vem bem indicado especificidades. Os mais comuns são estes, né? Agentes biológicos e ruído, para a gente colocar de uma maneira mais urbana, né? Fora o que tem mais longe da nossa realidade. Que foi o caso do marido dela, né? Isso. Olá, Claudete, boa tarde. Eu gostaria de saber em relação à aposentadoria de uma dona de casa. Ai, meu amor, dona de casa não se aposenta. O marido se aposenta, fica lá em cima de você, na hora que você está limpando a casa, fazendo comida. Mas olha, dona de casa é difícil, hein? Vamos ver, é a Sueli. Sueli, um beijo, viu? Então, quero saber sobre a aposentadoria de dona de casa, que nunca assinou a carteira, já tem 42 anos, né? O que eu faço? Olha, na verdade, ela vai contribuir, vai até uma agência do INSS e passa a contribuir com um salário mínimo, o valor que for possível para ela, uma contribuição mínima de 5% a 11%, a gente vai ter que enquadrar, inclusive, a questão financeira do contexto familiar, para verificar qual vai ser a situação que ela vai pagar, o percentual sobre o salário mínimo. E o bom disso é que ela vai ter cobertura para auxílio-doença, se ela tiver algum acometimento, e vai aposentar por idade somente, aos 60 anos de idade. Caso ela diga, eu não vou pagar, aí ela vai ter o LOAS, que as pessoas confundem com a aposentadoria, que é no valor de um salário mínimo, mas somente aos 65 anos. Eu recebi a informação que tem mais de 190 e-mails, só que eu não estou achando aqui muito. Desculpa, viu, gente? É porque, sabe como é que é? Primeiro dia, né? Meio confuso aqui. Mas a gente, se não responder dessa vez, você vai ter que voltar, tá bom? Tá bom. Tudo bem? Achei um aqui. É a Milene Marques. Trabalhei como digitadora em uma empresa bancária durante 7 anos, de 1975 a 82. Tenho algum direito adquirido no tempo de serviço para ser calculado sobre esse período? Já fui ao INSS e um funcionário me garantiu acrescentar 20% sobre o tempo ao ano. É 20% por ano. Por ano, tá certo isso? Alguns meses depois, quando voltei com os documentos para fazer o cálculo, então, desse tempo, um outro funcionário me garantiu que não tenho nenhum direito nesse cargo de digitadora. Eu gostaria de uma informação. Vamos ver, Milene. Aqui ela colocou assim, só digitadora. Né? Cada caso é bem específico. Ela tem que verificar o contexto do ambiente de trabalho dela. Mas por quê? Do quê? De verificar isso, porque assim, esse banco que ela trabalhou, a gente não sabe se está aberto ou não. Ele tem que elaborar um documento específico para emitir isso para o INSS. É o banco que tem que mandar, a empresa onde você trabalhou que tem que mandar. Você solicita para a empresa e a empresa te entrega. Aí você vai até a Previdência Social e entrega esse documento para uma análise técnica, né? Eu não vou dizer a ela agora, prematuramente, que ela não tem direito, porque a gente precisa dessa análise desse documento. Eu não sei se o banco entregou, se não entregou, mas em tese, sim. Mas o que o primeiro funcionário falou é o correto? Dos 20%? Então, é porque... Em tese, sim, porque o segundo pode ter visto o documento, não foi preenchido adequadamente. O que você orienta para essa nossa telespectadora, então, Tatiana? Procurar um especialista e enviar esse documento. Talvez ela nem tenha esse documento, só escrito digitadora numa carteira, o INSS jamais vai aceitar. Por exemplo, o médico. Você duvida que médico tenha contato com um ser humano, agente biológico, saliva, essas coisas? Não tem dúvida. Mas o INSS quer um documento que alguém declare sob as penas da lei que ele esteve exposto. Entende? Então, aí ela pode ter sido barrada numa questão burocrática. Não que ela não tenha o direito. Mas para exercer esse direito, ela tem que preencher requisitos anteriores. Você quer deixar o seu e-mail?
E se puder, será que nós podemos transferir esses e-mails que chegaram? Pode, Dá pode. conta, doutora? Dá? Daí eu já... Vê lá, são muitos. Então tá bom. Então pode deixar, você que mandou um e-mail, a gente transfere então para o e-mail da doutora Tatiana de Souza, advogada especialista em direito previdenciário, para que você obtenha aí a sua resposta. Eu já agradeço por isso, né? Eu que agradeço. Deixa seu e-mail pra gente. É Tatiana, arroba, Tatiana de Souza, com z.adv.br. Tá certinho. Tá bom? Então tá bom. Um beijo pra você. Obrigada, Tatiana. Vai voltar agora para São Paulo? Vamos. Ela veio de São Paulo para participar aqui do nosso programa. Uma boa estrada. Ah, tranquilo o caminho. Tudo bem? Foi ótimo. É gostoso, né? Eu acho que é uma viagem bem tranquila.